Boa noite a todos. Que a paz de Jesus seja conosco. Juventude. A juventude é marcada com grandes transformações no ser de caráter físico e psicológico. E diante destas transformações ocorridas no indivíduo nessa fase da vida da juventude, ele se defronta com inúmeras situações altamente adversas que faz com que ele venha a ter um comportamento de confusão mental, de irritação, de mágoa com a vida, com as pessoas. E assim ele se coloca em constante guerra consigo mesmo e com as pessoas que estão ao seu redor. E diante dessas situações antagônicas que ele passa a viver, no lar se faz altamente notável a percepção que esse jovem passa a ter do que a vida, naquele momento, está lhe ensinando, lhe mostrando, pois que em determinadas situações do lar lhe são proibidas algumas coisas, dizendo a este jovem que ele ainda é muito criança. Ao mesmo tempo, lhe exigem determinados comportamentos, determinadas posturas, dizendo para este mesmo jovem que ele já está amadurecido, que ele não é mais uma criança. E isso é o que gera neste adolescente, neste jovem adolescente, esse estado de confusão mental. Já não sabe se é uma criança ou se já está em outra fase, onde outras responsabilidades já lhe chegam. Ele deseja, o jovem, ardentemente, poder pensar, poder escolher, poder agir por si mesmo. É o maior desejo que os jovens trazem. E diante da dificuldade de poder assim se impor, porque não são em todos os momentos que isso lhe é possível, ele se coloca então diante dos pais, principalmente, numa postura altamente arrogante, como se quisesse dizer: já sou autossuficiente, sei governar-me, não preciso de ninguém. Quer demonstrar isso. Mas o que traz dentro de si, na verdade, é um desejo imenso de proteção. Em outras palavras, o que esse jovem está pedindo é que o protejam. Por favor, me deem proteção. Eu ainda não sou tão autossuficiente assim. Essa arrogância quer expressar justamente o contrário, um pedido de proteção. E cabe aos pais extrema vigilância nessa fase da vida. Muito mais do que em qualquer uma outra. Muita vigilância, moderada, discreta, mas muita vigilância. Porque essa postura que é adotada por esse jovem de desafiar os pais, de desobedecer, querendo a todo custo a autoafirmação, a independência, é essa solicitação de maior cuidado, de maior observação. Tudo muito discretamente, sem afetação. Porque muitas vezes nós, na condição de pai, de mãe, queremos nessa vigilância em forma de proteção, adotar
tomar uma postura onde queremos mostrar que sabemos muito, que somos muito melhores que eles. E isso magoa. Por isso, ser moderado, ser discreto, mostrar que estamos preocupados, que queremos cuidar, que queremos zelar do nosso filho, mas que somos todos espíritos no processo de evolução, que estamos todos em aprendizado, mas como estamos na condição de pais, temos uma responsabilidade maior perante o ser. Então temos aí o dever de orientar e de cuidar deles, passar sempre essa imagem, sem querer nunca magoar, com moralismo. Assim, o jovem, ele percebe, quando adentra essas fases da vida, que os pais, eles já não são os santos, nem os sábios que imaginavam na infância. E ele se decepciona. E a decepção maior é justamente quando percebem as deformidades morais dos seus pais. Revoltam-se quando vem a percepção real dos pais que têm. E acabam por querer até corrigi-los a todo custo. E quando feita alguma observação a este jovem, a postura primeira é de ironia. Como sabem ironizar? Como se dissessem assim: você não tem moral nenhuma para estar me cobrando nada. Porque nessa fase da vida é onde justamente o espírito ali reencarnado vai mostrar toda a bagagem, experiência, muitas vezes isso acontece, da última encarnação. Então ele, como se ele quisesse mostrar: eu conheço você muito bem. Inconscientemente está dizendo isso para nós, com essa postura de ironia, de arrogância, de rebeldia em relação aos seus pais. É na juventude que é ativada no cérebro a função sexual que estava até então adormecida, por conta da glândula pineal. E ela, que estava ali até aquele momento adormecida, até a infância, pelos desígnios de Deus para que os impulsos sexuais não fossem ativados, a partir mais ou menos dos 14 anos, essa glândula, ela deixa a função de frear o impulso sexual, o instinto sexual, para, na verdade, se transformar em uma válvula de escapamento, como está em o livro Missionários da Luz, muito bem explanado e explicado por André Luiz, quando ele trata da epífise, ou glândula pineal. Então, ela tinha essa função de frear, e a partir da adolescência, ela passa a ter essa função, como uma válvula de escape. E, exercendo essa função, a glândula desperta no ser os desejos sexuais. Passa a se descobrir o rapaz, a moça, sexualmente. Divaldo Franco, em entrevista, ele comenta que muitos pais têm uma sofreguidão muito grande em orientar seus filhos para o exercício equilibrado da sexualidade, o que é muito louvável, mas ele faz uma crítica colocando que muitas vezes essa preocupação dos pais está muito mais nessa orientação sexual do que conduzir o seu filho a uma religião. Ela sobrepõe essa preocupação que deveria ser maior na condução do filho para uma religião, para que ele possa utilizar bem, a religião vai ajudar nisso, utilizar bem todas as informações que lhes são passadas. E é onde então lembramos da história,
onde uma mãe muito ansiosa em fazer essa orientação ao seu filho, quanto ao que vem a ser o sexo na vida do ser humano, e ela tinha essa agonia desde que teve o seu filho, sabendo da responsabilidade dessa orientação. E ela queria ser a mais verdadeira possível, agir com muita naturalidade, sem preconceito nenhum, tratar o assunto da melhor forma possível, era o seu desejo. E eis que o seu filho, em um determinado dia, chega da escola com um papelzinho na mão. E se dirige a ela e pergunta: mamãe, o que é sexo? Ela gelou. O filho só tinha 7 anos. Mas com 7 anos ele já está com essa preocupação. Chegou a hora e entrou em desespero. E como vou falar? Quais as palavras que vou usar? Se ele só tem 7 anos? E começou a fazer um discurso explicando para o seu filho o que é o sexo, e tremia e gelava. O menininho olhava para ela, não entendia muito bem o que estava dizendo, mas também não interrompia. Até que, depois que ela terminou e acreditou ter satisfeito as necessidades do filho naquele momento, as dúvidas, o menininho ergue o papelzinho e pergunta para a mãe: mas mãe, tudo isso vai caber nesse quadradinho? Quando ela pega o papelzinho, era apenas para marcar ali sexo, feminino ou masculino. Então, essa ansiedade nessa orientação às vezes até atrapalha, que deve ser feita, é fundamental essa orientação para o exercício do sexo equilibrado. Só que essa crítica feita por Divaldo Franco, ela é muito bem fundamentada. Às vezes preocupamos tanto com essa orientação e nos esquecemos de uma orientação fundamental que devemos dar aos nossos filhos quanto a uma religião que devam ter, que certamente vão ajudá-los a nortearem-se pela vida, ajudando a bem aplicar todas as informações que viermos a lhe dar. Assim, a fase da juventude, com esse desejo que o jovem tem, fortíssimo de liberdade, juventude é como se fosse sinônimo de liberdade na cabeça do jovem, ele acaba muitas vezes não interpretando bem essa liberdade, acaba por muitas vezes destruir a existência, buscando caminhos da delinquência, buscando a viciação, a libertinagem, por conta de não entender, de não saber interpretar ou não ter tido quem o orientasse a respeito da liberdade. O jovem, nessa fase da vida, ele pode ser comparado nessa ânsia de liberdade, como um pássaro que quer voar. Como já ouvimos na canção sertaneja. Depois que o filho cresce, cria asas e quer voar. E ele vai voar, queiramos ou não como pais. Ele vai voar. Os primeiros voos, eles serão voos muito inseguros, marcados pela inexperiência. Vão e voltam. Vão e voltam. Ainda bem que voltam. E aí já não temos condições, como antes, na infância, de vigiar, de controlar, de impor os limites de antes. Na criança isso é muito mais fácil, mas quando se tem um jovem, adolescente, já fica mais difícil esse procedimento, por mais que queiramos, e que não deve deixar de existir, mas não tem o mesmo grau de antes da infância. A juventude ela é uma fase difícil para o próprio jovem e para os seus pais. Os filhos, como dissemos, se mostram num estado de insatisfação plena, se colocam como altamente incompreendidos, rebeldes, irônicos, como também já colocamos. E uma característica muito forte da juventude, a rejeição. Como eles se sentem rejeitados?
aceitos. Querem imitar para poder definir o seu próprio comportamento, o seu próprio modo de ser, e imitam. Sempre um modo de vestir, um modo de falar, um modo de pensar. Querem formar o seu próprio modo de ser. Nessa cópia, muitas vezes ela sai mal feita. Copia-se o de bom e copia-se o de ruim. Importância do bom exemplo, frisamos, nesse momento, mais uma vez, dos pais. Porque na sua inteligência, eles vão saber copiar muito bem os defeitos e as virtudes dos pais, principalmente. Coelho Neto, o escritor maranhense, ele já diz que no comportamento dos filhos se revelam as virtudes ou os defeitos dos pais. Assim, buscando copiar e sentindo-se rejeitado, para não assim ficar principalmente nos seus grupos de amigos, ele então, para ser aceito, vai acabar por adotar, por se comportar como todos se comportam, ou todos querem que ele se comporte. E vai experimentar de tudo para mostrar que não é diferente, que ele quer ser aceito naquele grupo. E é onde vem os equívocos, vem os desastres, vem a destruição da existência. Como lidar com o jovem? Nós pais vivemos este questionamento, esta angústia, podemos assim dizer. Como lidar de maneira saudável com os nossos jovens? Em determinados momentos temos até a sensação, quando o relacionamento se torna mais difícil, que já não temos mais referência do que é bom e do que é prejudicial. Queremos agradá-lo a todo custo, para que ele não se sinta diferente dos outros, para que não os magoemos. E eles, os filhos, vêm com um argumento quando não aceitamos que se comportem ou façam determinadas coisas. Quando tentamos impor, então eles se posicionam muitas vezes dizendo: mas todos fazem, todos têm, todos vão, porque eu não? E inseguros cedemos, fazemos concessões absurdas aos nossos filhos, para que eles não se sintam diferentes dos outros, para que eles não fiquem magoados conosco, que para eles somos pais caretas, porque impomos regras, porque exigimos satisfação, porque vigiamos o que acontece com ele, com quem anda, aonde vai, que hora chega, porque o amamos. E em nome dessa insegurança, dessa culpa, como está no Evangelho, ou indiferença com a sorte dele, fazemos as concessões. O filho chega nos pedindo R$10. É um exemplo simples. Vamos logo dar 20, para não faltar, pode faltar. Ele só pediu 10. Aí já passamos a imagem que temos muito mais, que ele não pode passar nenhuma necessidade. Então vamos dar 20. Passou no vestibular. Ótimo, maravilhoso, que satisfação para os pais. Vamos então comprar um carro zero. Para facilitar a vida dele, o acesso à faculdade, ótimo. Mas por que o carro zero que muitas vezes os pais não compraram para si mesmo ainda? E na maioria das vezes, esses filhos que recebem tanto dos pais são altamente ingratos. Não reconhecem, menosprezam
humilham esses pais, porque os próprios pais não estão sabendo mostrar o valor deles mesmos na vida do seu filho. O sim quando deveria estar presente o não. Para não vermos triste, para não vermos o nosso filho deslocado das outras pessoas. Então, damos-lhes o sim, quando naquela hora o não seria fundamental. Então essas concessões devem ser muito bem avaliadas de nossa parte. Oferecer todo o conforto que o nosso filho necessite e mereça, e que tenhamos condições de oferecer. Tudo para que ele possa se estruturar na vida, mas mostrando que ele deve construir o seu próprio caminho, que ele deve buscar construir a sua história com o seu esforço, e nós estaremos ali amparando sempre. Assim como nós fizemos as nossas conquistas com muito esforço. Os jovens de hoje, eles já não sonham mais em adquirir determinadas coisas, porque chega muito fácil. É onde buscamos a nossa própria juventude, se tivemos alguma dificuldade durante essa fase, e percebemos o quanto de coisa desejávamos ter e não nos foi possível. Então trabalhamos, buscamos, e hoje temos coisas simples, insignificantes, mas que para nós são tão importantes porque desejamos muito. Mas os nossos jovens hoje já não sonham. Tudo é muito fácil, a roupa da marca, o tênis da marca, os celulares, os acessos a determinados locais. Podemos fazer uma lista imensa. Jovem tem que sonhar, tem que desejar conquistas para que dê mais valor à vida, às pessoas que o apoiam na existência. Assim, é importantíssimo não nos prendermos a nenhuma culpa, ao medo de sermos rejeitados pelos nossos filhos. Medo de ser rejeitado pelo filho porque tivemos, no momento certo, uma intervenção que o ajudou naquela existência. Medo de ser rejeitado, se estamos agindo corretamente, a nossa consciência se nos aponta, nunca deve existir no coração de um pai e de uma mãe. Na certeza que ele volta por mim. Porque mais tarde vai perceber o quanto nos amamos, o quanto o amamos. Assim, pais complacentes, muitas vezes, extremamente complacentes, muitas vezes acabam por considerar desrespeito, abuso, coisas da fase da juventude. Interpretação equivocada. Desrespeito e abuso só independem de fase. O importante é insistirmos no respeito, na obediência. Isso é qualquer fase da vida. Há que se cuidar do broto para que a vida nos dê flor e frutos. E é onde, mais uma vez, Divaldo Franco coloca, também em entrevista, que se no momento aprazado, por alguma razão, por inexperiência, não foi oferecido na primeira infância as devidas orientações, correções, acreditemos que ela pode ser feita, que ela pode começar a qualquer momento, a qualquer tempo, porque, frisa Divaldo Franco, nós morremos aprendendo. O aprendizado na nossa existência, ele é ininterrupto. Então podemos começar a qualquer momento esse processo de cuidar. Se não foi feito no broto, que façamos na juventude, com coragem, com firmeza. Os pais estão na vida dos filhos para cuidar, para orientar, para explicar,
vemos muito bem isso em sala de aula, quando temos extrema dificuldade em reconhecer nos nossos alunos a presença de valores que devem ser passados pela família, a educação de berço, respeito, justiça, a noção de probidade, a formação do ser que busca ser um homem de bem, transmitir aos nossos filhos o valor da obediência, da sinceridade, da solidariedade, do amor ao próximo. Isso é tarefa dos pais, transmitir valores, cuidar, explicar e exemplificar. Eis o desafio maior que Deus, nosso Pai, nos concedeu. Temos que fazer tudo isso e esforçar-nos ao máximo para sermos referência para os nossos filhos, para sermos exemplos a serem seguidos, para que nossas palavras sejam verdadeiras, alcance o coração do nosso jovem. E o amor? O amor é sustentação na vida de qualquer ser. É o amor que nos faz resistentes. É o amor que dá coragem. E o jovem, mais do que qualquer outro ser, tem extrema carência desse amor. Por estar atravessando um momento em que a assistência emocional lhe é fundamental. Muito amor, por mais que os filhos sejam difíceis, por mais que exijam de nós compreensão, tolerância, esses são os que mais necessitam de amor. Assim, a juventude pode ser comparada ainda com aquele momento de reprodução da planta em que ela passa a dar flores. E essas flores, para serem bonitas, elas têm que ter perfume. O jovem é a flor. O perfume é o entusiasmo que todo jovem deve ter. O jovem saudável tem entusiasmo, tem vontade de viver, de se lançar na vida. E na proposta da orientação espírita, se lançar no que há de mais novo. Porque equivocadamente, em nome da liberdade, os nossos jovens têm se lançado na vida, mas no que é altamente destruidor. As drogas de toda ordem, o alcoolismo, que certamente se iniciou no exemplo que teve na família, o tabagismo, onde ele busca aliviar as suas tensões, busca erroneamente resolver os seus conflitos mais íntimos. Mérica. A juventude é a fase da esperança, do sonho. E as drogas, elas vêm destruir tudo isso. A vida do jovem e dos que convivem com eles. Então, permitam-nos dirigirmos assim. Jovens, busquem Jesus como fuga. Conflitos, dificuldades, todos nós temos ao longo de toda a existência. E precisamos de apoio, precisamos de sustentação. E Jesus é nosso sustento maior. Busquem uma religião sem vergonha, sem receio algum. Busquem uma religião para que possam se orientar na vida. Aceitem, permitam que os seus pais possam cuidar,
de cada um, orientando, assistindo. Aceitem a orientação das pessoas que lhes amam de verdade. Deem-se essa chance. E assim, assistidos, amparados pela nossa família, pelas pessoas que nos amam, ou aquelas outras que procuramos em algum momento para orientar-nos, porque nos inspirou segurança e equilíbrio, apoiados na religião que norteia a nossa vida. Então, os jovens, assim, reconhecendo a importância deste conjunto que lhe dá a base salutar para poderem caminhar pela vida com equilíbrio, educando os impulsos e as emoções, bases que lhes ajudarão a fugir com toda a coragem da desobediência e do desrespeito, da revolta e da rebeldia, da velocidade em excesso, da bebida sem controle, dos tóxicos, do desequilíbrio sexual, dos enganos do amor livre. São tantos os convites para que haja o desvio da rota segura. E somente o amor, acreditando no amor, permitindo-nos sermos amparados pelas pessoas mais experientes, que sabem mais que nós, porque o jovem, ele acredita saber mais do que todo mundo, numa postura de afronta, numa postura pretensiosa, e negam a experiência, os conselhos daqueles que vieram primeiro e que podem socorrer. Assim, essa humildade para entregarmos a estes convites, a estas orientações saudáveis, é fundamental para uma juventude saudável, uma juventude de paz, de equilíbrio. A juventude é a fase definitiva da existência. Ela define todo o rumo da nossa existência. E como dissemos, ela é a mais perigosa, ela é a mais difícil, mesmo com tanta beleza. Pelos convites, por ser a hora de desenvolver o discernimento para o bom uso do livre-arbítrio, dessa liberdade. Sendo assim, por ser tão difícil, por ser tão perigosa, por ser tão capaz de definir o rumo da nossa existência, deve ser muito bem vivida, no amparo das pessoas que nos amam e na sustentação de uma religião que possa nos guiar nos passos. Muito obrigada pela atenção.